Ok. Bom, pessoal, então, boa tarde. Alguns eu já conheço, outros só de vista por aí, mas acho que não dei aula para vocês três ainda, né? Outra coisa desse curso, quem já fez disciplina comigo sabe como é, eu aprendi ao longo dos anos que a gente, vocês e também eu, a gente só aprende com uma atitude proativa. Ficar sentado ouvindo alguém falar qualquer coisa, você aprende um pouquinho, mas aprende pouco. Para aprender algo, a gente tem que fazer. Então, na disciplina anterior, que o Eduardo fez, opa, tudo bem? Na disciplina anterior, a gente tinha uma parte prática, que era reformular, usar o software e tal. Nessa aqui, como não tem uma parte prática forte, o que eu faço para vocês serem proativos é darem um seminário. Quando você dá um seminário, primeiro que você estuda bastante, para não passar um carão aqui na frente dos amigos e na frente do professor. Aí você está aprendendo. Além disso, a classe tem uma chance de ter uma revisão. Vocês vão dar um seminário sobre um assunto de aula. Então, além de vocês estarem ativamente participando, a classe tem uma revisão sobre aquele assunto. E mais, isso eu aprendi empiricamente, vocês vão dar o seminário sobre um assunto antes de eu dar aquele assunto. O que acontece? Quando eu fazia o seminário após eu dar a aula, a pessoa praticamente copiava a minha aula, quer dizer, eu já organizei de uma certa forma. Eu quero que vocês tenham um desafio maior. O desafio maior é preparar o seminário sem ter visto a minha aula. Material na internet, tem tudo hoje em dia. Tem vídeos, tem fotos, tem aulas gravadas. Não é o problema. Hoje é muito fácil preparar um seminário, mas vocês vão preparar o seminário com a sua cabeça, não com a minha cabeça, porque eu dei aula, certo? Então, é um mecanismo que dá um trabalho para vocês, mas aquele assuntinho que vocês pegarem, vocês vão aprender bastante, mais do que a média, entendeu? A disciplina vai ter uma introdução, que é hoje, aí tem uma coisa importantíssima que é a transição vítrea. Quer dizer, vidros são materiais inorgânicos, não metálicos, que sofrem a transição vítrea. Esse fenômeno é um pouquinho complexo. As pessoas não entendem muito bem o que é. Então, nós vamos ter uma aula sobre a transição vítrea, que está relacionada a fenômenos de relaxação do líquido. Aí, estrutura de vidros, que é completamente diferente da estrutura dos cristais. Como estudar, como entender. Então, transição vítrea, relaxação, estrutura. Aí vem separação de fases amorfas. Eu vou colocar esquematicamente na lousa outline do curso. Então, uma intro. Eu estou dizendo os assuntos para a gente sortear os seminários. Uma introdução, aí relax e transição vítrea, relaxação e transição vítrea, estrutura de vidros, obviamente. Aí tem um fenômeno que chama separação de fases amorfas. Em inglês é liquid phase separation. Água em óleo. Se você tentar misturar óleo de cozinha com água, chacoalha, ficam umas gotículas do óleo em água. Vários líquidos são immiscíveis. Então você pode ter vidros immiscíveis, um vidro dentro do outro. É um fenômeno importante, chama liquid phase separation. Aí tem nucleação de cristais, nucleação. Depois os cristais crescem, tem crescimento, depois tem a cristalização, que é a combinação dos dois. Eles cristalizam, né? E nesse negócio de cristalização, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cristalização.
Depois tem glass forming ability, quer dizer, o material que cristaliza, ele não é um bom formador de vidro. Formar vidro demanda evitar a cristalização. Evitar a cristalização. Então, a habilidade de formação de vidros, em inglês é glass forming ability, habilidade de formação de vidros, depende do controle da cristalização, na realidade de se evitar a cristalização. Por outro lado, para se fazer os chamados vitrocerâmicos, nós temos que controlar a nucleação e o crescimento de cristais. Então, esse aqui é o core assim, do curso. Então, feito isso aqui, é a base teórica de vidros. Relaxação, transição vítrea, estrutura, separação de fases amorfas, nucleação, crescimento, cristalização total, glass forming ability. Terminado isso, nós estamos, em teoria, preparados para entender as propriedades. Propriedades. Dá para entender as propriedades. Que são, então, reológicas, térmicas, mecânicas, termomecânicas, elétricas, ópticas, bioquímicas, tá? Duas dessas a gente cobre em outras disciplinas. Essas aqui, ó, e essas aqui, a gente cobre numa disciplina obrigatória do 5º ano, não sei se alguém está aqui matriculado, chamado Propriedades Funcionais de Materiais Cerâmicos. Você está, Carlos? Bom, quem faz cerâmica, uma hora vai ter que fazer essa disciplina aqui. Então, essas duas aqui, Carlos, a gente vai ver nas propriedades funcionais, porque elas são funcionais. E também fica sobrando espaço, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais ou menos umas 12 aulas, 13 aulas e 2 provas, que dá certinho um assunto desse por aula, tá? Isso é a ementa da disciplina. Super legal. Eu, quando fiz engenharia de materiais aqui, não tive a oportunidade de fazer essa disciplina. Eu fui fazer no doutorado que eu fiz lá na Inglaterra. Não tinha visto nada de vidros. Eu acho que a maioria de vocês, que exceto o Carlos, que trabalhou com a gente, fez estágio, sabe pouco de vidros, né? Vocês viram muito pouco até hoje. Muito pouco. Então é uma chance de aprender bem. E vidros não só são vidros inorgânicos. Esse tipo de vidro aqui é inorgânico, mas tem vidros poliméricos, muitos, e vidros metálicos também. Então, é claro que eu vou usar a maioria dos exemplos sobre vidros inorgânicos, porque eles são muito mais comuns e porque eu conheço muito mais também do que os outros. Mas os conceitos valem para qualquer tipo de vidro. Todos eles têm relaxação, têm uma estrutura diferente, têm separação de fases, nucleação, etc, etc. Então, é como se fosse uma CM, Ciências dos Materiais, aplicada a materiais não cristalinos, essa disciplina aqui. Ela é bem importante. Alguma pergunta até agora? Vamos relaxar, fazer de forma tranquila. O objetivo aqui, ela é optativa, o objetivo não é reprovar ninguém, de forma nenhuma, mas tem uma certa carga de trabalho, né? O pessoal que fez formulação sabe que tem uma carguinha de trabalho associada, porque senão você não aprende nada. Essa carga de trabalho, então, vai ser dividida em 4 grandes atividades. Quais são as 4
grandes atividades da disciplina. Assistir às aulas. Eu marco a presença porque eu acho importante assistir a aula. Quer dizer, eu preparo essas aulas, eu tenho experiência com elas e tal. É importante fazer um esforço para vir. Claro, vai ter uma entrevista para estágio em outra cidade, ficou doente, tudo bem, me avisa. Mas é para vir nas aulas. Então, tem as aulas, tenho, então, os seminários, aulas, seminários, provinhas, e provas. Disciplina é esse pacotão. Que são provinhas? Pequenos testes dados todas as aulas sobre a aula anterior. Qual é o objetivo? Estudar um pouquinho por semana e não deixar para 7ª, 8ª aula estudar toda a disciplina. O objetivo é estudar, dar uma revisada toda semana. Porque eu aprendi várias coisas também, né? Ao longo dos anos a gente aprende. E não só aprendi empiricamente, como de leitura e de conhecimento de outros. A aula normal tem que ser de 50 minutos. Sabe-se que a pessoa começa a olhar o celular, olhar para o céu, pensar no jogo de futebol, na festa, depois de 50 minutos. As aulas daqui são terríveis, é 1h40, depois 20, depois mais 1h40. Então, o que eu vou fazer? Falar 1 hora, dou um intervalinho, pequenininho, só para dar uma descansada, tomar uma água, intervalinho de 5 minutos, volta mais 1 hora, mais um intervalinho um pouco maior, volta, seminário, termina, provinha. Assim a gente consome essas 2 vezes 1h40, divididos entre essas atividades, aí sem estourar, sem vocês ficarem ouvindo eu falar um monte de tempo aqui e sem aprender nada. Então, funciona bem assim. Tem alguma dúvida? Alguma sugestão e tal? Esse é um esquema que eu tenho usado só em formulação. Não uso o esquema dos seminários porque já tenho trabalho prático para fazer, que já consome um tempo extra. Então, ao invés do trabalho prático, tem os seminários, que é o equivalente, certo? Vai ser um para cada um de vocês, na sequência. Vocês têm preferência em função por isso que eu perguntei da bolsa de iniciação científica, ou de uma área que você prefere, ou de uma área que você quer trabalhar, ou de uma área que você quer aprender. Vocês podem escolher o tema. Escolher o tema. Vão me dizendo, eu vou botando os nomes ali na frente e vai ficar gravado no vídeo do Luciano. Nucleação. Carlos, nucleação. Esse é o meu tema favorito, você sabe. Você sabe. Então, aqui, Carlos. Então, Carlos, você já sabe que você vai dar esse seminário antes da minha aula. Quer dizer, o dia que eu for dar essa aula, você vai dar esse seminário. Não, o dia que eu der Liquid Phase Separation, você dá o seminário separado. Ah, eu pulei ali à toa, mas não, é separado. Aqui é uma aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez essas duas sejam juntas aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essas duas aqui são juntas. Que é um assunto só. Isso aqui é um assunto só. Cristaliza, depois Glass Forming Ability. Claro que não tem seminário sobre introdução, tá? Vai ter seminário. Então, por exemplo, tem um problema aqui, porque hoje vocês não estão preparados para dar seminário nenhum. A aula que vem, nós temos que ter, a aula que vem, 2 seminários. Quem pegar esses 2 temas aqui, vai dar a aula que vem, porque aí eu entro em fase, sempre dando o seminário antes, né?
Então, aqui em estrutura, a pessoa dá esse que é. A aula que vem tem que dar 2 seminários. Quem quer pegar relaxação estrutural, transição vítrea, quem faz polímeros, por exemplo, transição vítrea é uma coisa importante na área de polímeros. Todo mundo fala transição vítrea, sem saber direito o que é. Algum candidato aí? Posso deixar para o Lucas, falar, Lucas, você ganhou um presente, você vai dar 2 seminários a aula que vem, relaxação estrutural, ITG e estrutura. Mas uma pessoa fala dos 2? Não, 2 pessoas. Uma pessoa fala sobre isso, outra pessoa. Só vou fazer os 2 a aula que vem para a gente entrar em fase. Porque aí vocês começam a falar antes de eu dar a aula. Não é? Professor, eu fiz 100 metais vítreos. É. Aí eu acho que seria legal para mim fazer o de Glassform. Glassform. Não tem problema. É Eric seu nome? Isso. Eric. Então, cristalização e Glassforming Ability. Por que o Eric está falando isso? Por que Glassforming Ability é importante em vidros metálicos, Eric? Já esqueceu? Não, então. Por que, Carlos? Cristaliza muito fácil. Vidros metálicos, como a viscosidade deles é muito baixa, parece água, cristaliza muito fácil. Então, Glass Forming Ability é uma coisa muito importante em vidros metálicos. Você tem que inventar maneiras. Eles usam uma que chama princípio da máxima confusão. Põe um monte de elementos químicos, aí fica difícil alguma fase cristalizar. Então, Glass Forming Ability é importante por isso. Eles cristalizam muito fácil. Tanto que você consegue fazer só a amostrinha pequenininha, fininha e tal, porque se uma amostra grande, não tem como roubar calor rapidamente e cristaliza. Amostra espessa. Tá bom. Vocês podem escolher, gente. Tem que escolher um tema aí. Quem não escolher, eu vou tacar lá em relaxação para a aula que vem. Boa. O que eu espero do seminário? Meia hora. O que significa meia hora? Mínimo de 20 transparências. É o que eu quero. Eu não quero 5 transparências. 20 transparências. Dessa ordem de grandeza. Com equações, com a teoria, revisão de literatura. Como se fosse apresentar um paper científico de revisão. Pode pegar de onde? De onde quiser. Na internet. Tem milhões de coisas. Pega a aula do MIT se quiser. Pega a aula de Cambridge. Tem aulas gravadas. Faz um popurrí, mas eu quero ver a sua visão. Na média, vocês estão no 4º, 5º ano, não é isso? 4º, 5º ano. A maioria já fez estágio até. Já? Não? Fez. Então, bom, enfim. 4º, 5º ano. É uma aula nível 4º, 5º ano. Não é aula para calouro. Pode ir o mais profundo que vocês conseguirem. O mais profundo que... Vamos combinar assim? O nível mais profundo que você conseguir. Mais profundo que você conseguir preparar. Não adianta vir com uma aula qualitativa. Claro que numa aula de introdução, ela é ultra qualitativa. Estou dando conceitos e tal. Mas vocês vão ver conforme vai evoluindo, tem equações, tem modelos teóricos, tem a validade deles, tem a descrição, muitas figuras. Aulas têm que ter figuras, gráficos, ilustrativos, né? Vídeos. Um vídeo por aula, que tal? Vocês caçem na internet, no YouTube, põem palavras-chave em inglês, um vídeo mínimo por aula. Se tiver mais que um, melhor. Vídeos, equações, modelos, revisão de literatura, gráficos, micrografias. Uma aula mesmo, uma aula, o nível mais alto que vocês conseguirem. Vocês estão do meio para o final do curso. Certo? Essa é a aula. Antes de ver a minha. Eu quero que vocês me surpreendam. Eu quero que a sua aula seja melhor que a minha. E pode ser, pode ter coisas mais interessantes. Vocês podem ter caçado, pescado na internet algo que eu não sabia, não via ainda. Combinado? Tem um monte de aluno aqui do Lamave, tem 30 alunos aqui no Lamave. Eles conhecem muita coisa sobre vidro, vocês podem vir tirar dúvida com ele. Pode tirar dúvida comigo também, antes da aula.
vem na segunda-feira aí, fala, estou pensando em fazer isso, aquilo, eu também tiro dúvidas. O que é o LLS, perdão? Isso aqui, ó, separação, é Liquid Phase Separation. Tem um fenômeno que você faz uma mistura, ela funde e não consegue ter um líquido homogêneo. O líquido se separa em duas fases, como óleo em água. Líquidos são immiscíveis. Isso acontece com vários líquidos e tem um efeito enorme nas propriedades, tal, chama separação de fases amorfas, ou em inglês Liquid Phase Separation, or Amorphous Phase Separation. Para procurar as aulas, usem as palavras em inglês, vocês não vão encontrar muita coisa em português. Quando tem é um nível muito introdutório. Pega nível alto, em inglês. Structural relaxation, glass transition, glass structure, nucleation, crystal nucleation in glasses, crystal growth in glasses, overall crystallization of glasses, glass forming ability, geological properties, thermal properties, mechanical properties, thermomechanical properties, estou falando de termochoque térmico, essas coisas, electrical properties. Entre com as palavras-chave, of glass, é sempre assim, electrical properties of glass, of vitreous materials. Com essas palavras aí, vocês vão achar. Né? Para vocês verem que dia que vocês vão dar o seminário, é só pegar a aula o dia anterior, já na sequência aí que nós gravamos, então o Estevão, na aula que vem já. Aí na outra, não tem seminário. Depois, na terceira, é o seu já, Carlos. E assim, bom, vocês vão se controlando aí. Vocês vão agora, eu vou perder controle disso, vocês é que vão controlando seus seminários. Caprichado. Critério de notas. Critério de notas. Então, a média final, né, vai ser P1 mais P2, P1 mais P2, vezes um peso, mais somatória das provinhas dividido por N. Deixa eu apagar aqui para caber tudo. Está conseguindo gravar até esse canto? Mais seminários. Isso aqui vai ser a média. Então, é P1 mais P2 vezes 7 provinhas vezes 1,5, seminário vezes 1,5. Dá certo essa conta? Deu? Está normalizado para 10, né? Esse vai ser o critério. Esse aqui foi uma apresentação que eu já preparei junto com 2 alunos há um tempo atrás, porque ele dá uma bela passada na história dos vidros, mas também nas propriedades principais deles. Então, a introdução sobre o que são vidros. O que são vidros? Procurando com palavra-chave glass, e esse asterisco aqui, para quem for fazer busca bibliográfica, pode usar sempre esse asterisco. Eu estava dizendo que para fazer procura bibliográfica, você pode usar esse star, porque aí ele pega glass, glassy, glasses, ele pega o root, a raiz e tudo que vem depois na busca, tá? Então, procurando com glassy or vitreous, isso já tem alguns anos, vocês podem aproximar, e é mais fácil gravar, 500 mil artigos científicos sobre o vidro, publicado desde 1960. 500 mil, esse é um número fácil de gravar. 500 mil de artigos científicos publicados em várias revistas do mundo, de engenharia de materiais, de química, de física sobre vidro. Em 2013,
quando foi feito isso, estavam sendo publicados 70 artigos por dia. Cada dia, 70 novos artigos. Eu sou editor de uma revista chamada Journal of Non-Crystalline Solids, que é uma das principais nessa área. A gente recebe 1.400 artigos por ano. Então são uns 4 artigos por dia, só numa revista, certo? Se somar todas as revistas, dá uns 70 por dia, né? Além disso, estima-se que apenas 10% das revistas estejam cadastradas nessa base, se bem que são as 10%, são as melhores revistas. Tem muita revista. Bom, esse é o gás que tem nessa área, o pace, né, dessa área. 500 mil de artigos, 70 novos artigos por dia, refletindo centenas de grupos de pesquisa que tem por aí no mundo, trabalhando com isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história, a definição, que são vidros, as propriedades principais, dar uma repassada nessas propriedades principais, que depois cada uma delas vai ter uma aula, tipos de vidros, futuro do vidro. Histórico. Não há um consenso sobre onde foi descoberto o vidro. Livros diferentes dão histórias um pouco diferentes. Paciência, não há como provar, mas uma boa história que eu gosto é essa aqui, que o homem aprendeu a fazer vidro por volta de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo, o homem aprendeu no deserto, carregando uma rocha chamada trona, que é um minério carbonato de sódio. Tinham camelos carregando trona, eles usavam isso para curtir couro. Pararam no deserto, onde hoje é o Iraque, areia, colocaram essas pedras para fazer uma fogueira, para segurar o vento, etc., em torno da fogueira. E no dia seguinte, descobriram uma placa de um material rígido e transparente. Quer dizer, o carbonato de sódio com a areia e o fogo reagiram e formaram lá uma placa de vidro. Então, essa é uma boa história. Tem outras histórias, mas eu gosto dessa. 4.000 a.C., quer dizer, 6.000 anos atrás. Mas ninguém sabia fazer vasilhame, porque um dos enormes usos de vidro é isso aqui, recipientes. Tem 2 enormes usos, vidro plano, janela e recipientes. Depois tem 1 milhão de outros tipos menores de uso. Ninguém sabia como pegar um vidro quente a 1.500 graus e fazer um vasilhame. Então eles tinham uma técnica interessante. Você sabe qual era a técnica antes de inventar o sopro, Carlos? Alguém sabe qual era a técnica? Brilhante a técnica. Pegavam um molde de argila, puxavam vidro quente de um forno, e vidro quente, vou até fazer uma prática um dia desses, só para vocês verem vidro quente sendo feito como parece um asfalto, um piche. Ele é bem viscoso, você pode enfiar um pedaço de ferro no cadinho com vidro e sair puxando. Ele é tão viscoso, você sai puxando. Então eles saíam puxando, enrolavam o vidro quente no molde de argila crua, argila só seca. Aquilo solidificava, quebravam a argila, jogava fora, tinha um recipiente. Era bem tosco, saía meio desuniforme e tal, mas é assim que fazia recipientes. Até que alguém inventou o sopro. 1500, sopro. Não se sabe bem por quê. O sujeito enfiou um cano de ferro numa massa de vidro quente e soprou, aquilo inchou. Isso foi na Síria, 1500 a.C. Grande invenção, porque até hoje é feito por sopro.
Estou passando, ó, centenas e centenas de anos. De 1500 para 500 são 1000 anos. Passaram-se 1000 anos quando Veneza ficou conhecida como a cidade de vidro. Tem uma ilha em frente a Veneza que chama Murano, tem uma areia muito clarinha, muito pura. Então eles conseguiam fazer vidro não era incolor, sempre tinha um pouco de cor, mas com menos cor que os vidros antigos, e eles ficaram famosos por isso, né? Me desculpe, eu me enganei aqui, me desculpe, ó. Os vasilhames aqui eram feitos dessa forma. O sopro só foi descoberto por volta do ano de Cristo, o sopro. Quer dizer, antes de Cristo, aqui era feito dessa forma que eu expliquei. Esse cristalo é um vidro que parece cristal, porque nessa ilha de Murano, então, a areia tinha menos impureza e o vidro saía mais incolor. Todos os outros vidros medievais eram muito coloridos, porque as matérias-primas tinham... Quais elementos dão cor aos vidros? Você não pode falar. Quais elementos dão cor ao vidro? As terras raras e os metais de transição. Ferro, níquel, cobalto, cromo, vanádio, titânio, manganês. Os metais de transição e as terras raras, que têm camadas D ou F incompletos, dão cor ao vidro. Como as matérias-primas eram naturais, os vidros eram coloridos, não tinha vidro incolor nenhum, né? Bom, então eu estou repassando aqui várias centenas de anos numa transparência. O primeiro uso, na realidade, é esse aqui. Obsidianas. Alguns vidros naturais existem. Obsidianas são vidros, materiais vítreos, resultantes da solidificação do magma quente, de erupção vulcânica. A parte superior, em contato com o ar, resfria rapidamente, não dá tempo de cristalizar e fica vítreo. E o vidro tem uma característica interessante, que em geral é negativa. A fratura é concoidal, em forma de conchas, é cortante. Os sujeitos descobriram isso, se machucando, se cortando, e começaram a fazer objetos de corte, pontas de faca, de lança, objetos de corte usando obsidiana lascada. Tinha obsidiana, eles descobriram que aquilo cortava, né? Esse foi o primeiro uso, mas esse é um vidro natural. Esses aqui são vidros artificiais, natural, artificial. Essa aí é a região entre os famosos rios Tigre e Eufrates. Isso chamava Mesopotâmia. Na realidade, hoje é o Iraque, é um deserto. Foi aí que foi descoberto, de acordo com essa teoria. Pessoas importantes no desenvolvimento dos vidros. Olha, eu estou dando uma brevíssima narrativa da história dos vidros. Quem tem interesse nessas coisas, tem um capítulo fantástico na Enciclopédia Britânica, que vocês podem pegar da internet, sobre a história dos vidros, com detalhes, né? Mas, por exemplo, pesquisadores como Galileu e Newton, eles impulsionaram muito a ciência e tecnologia de vidros, porque eles precisavam de vidro, eles precisavam de elementos ópticos para usar nos telescópios e em outros instrumentos ópticos. Eles precisavam de vidro de boa qualidade e tal, então eles estavam desesperados para achar vidro de boa qualidade, eles iam atrás dos vidreiros, poucos que existiam na época, para fazer lentes para eles, né? Só que tinha um problema, nessa época aqui, todos os vidros eram fabricados com matérias-primas naturais, cheias de impurezas. Eles não conseguiam um vidro incolor. Até que, por volta de 1800, a química, né, a ciência e tecnologia de química passou a ser desenvolvida, inclusive beneficiando-se da existência de recipientes de vidro, destiladores, Erlenmeyers, pipetas, Beckers,
enfim, aparato químico feito de vidro. Eles começaram então a produzir reagentes, carbonatos, óxidos, sulfatos, nitratos, né? E com esses reagentes purificados, aí sim foi possível fabricar vidros incolores como esse aqui. Até então eles eram coloridos. E, coincidentemente, alguns anos depois, a Revolução Industrial, que foi mecânica, a mecânica se desenvolveu, começaram a bolar, a inventar equipamentos de fabricação de vidro. Fabricar vidro em escala, porque o vidro até então era feito manualmente, né? A primeira fábrica de vidro óptico foi em Iena, lá onde o Carlos estagiou, em 1884. Schott Abbe Zeiss, esse aqui é um químico, esse aqui um físico e o Zeiss era um mecânico. Esses três jovens se uniram e montaram uma empresa, que hoje é a Carl Zeiss, uma enorme empresa óptica, e eles começaram a fazer vidro óptico, de grau, qualidade óptica, que não espalhasse a luz, que não absorvesse luz, que fosse extremamente homogêneo, que não tivesse bolhas, estrias, defeitos, inclusões, né? Primeira fábrica do mundo, 1884. Você deve ter visitado, né, Carlos, o museu, pelo menos, e tem uma unidade da fábrica lá ainda, né? Chegou a visitar a fábrica? Não. Eu visitei essa fábrica há muitos anos atrás. Aí, teve um fato interessante. Primeira Guerra Mundial. Que ano começou a Primeira Guerra Mundial? 1913, 14, por aí, foi o início da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, que era um dos grandes que dominava o mundo, importava o vidro óptico da Alemanha. Só a Alemanha fazia vidro óptico. Para as miras, para os equipamentos, lunetas, equipamentos de voo e tal, o vidro vinha da Alemanha. A Alemanha entrou em guerra com a Inglaterra. Aí, os monarcas da época, que eu já não lembro se era um rei ou rainha, teve a brilhante ideia de montar um Department of Glass Technology. Tinha uma pessoa na Inglaterra, um químico chamado William Turner, que trabalhava em Londres, que mexia com vidros. Era um cientista, o único, fazia lá seus vidrinhos no laboratório. O rei ou a rainha convocaram esse Turner para montar um Department of Glass Technology. Foram para a cidade de Sheffield, porque em Sheffield, no norte da Inglaterra, já tinha uma grande empresa de metalurgia, tinha muitas metalúrgicas, uma siderúrgica e várias metalúrgicas, eles faziam aço. Então, altas temperaturas para fazer vidro, tem que ter um conhecimento de fornos, alta temperatura. Montaram um Department of Glass Technology em Sheffield. E eu tive o privilégio de fazer meu doutorado lá. Não em 1914, né? Fiz um pouquinho depois, né? Em 1914, eu fiz em 1977, 78. Não, desculpe. 79 e 82. 77, 78 eu fiz um mestrado. Então, entre 79 e 82, fiz o doutorado aqui, em Sheffield. Bom, e aí vai, até que em 1970, então tem só uns 40 e poucos anos, que começaram a aparecer os vidros especiais, fibras ópticas, vidros fotocromáticos, biovidros, vidros condutores iônicos, vidros semicondutores, condutores eletrônicos, né? Vidros para laser, só a partir de 1970. Então é novo. Foi para vocês gravarem, a fundação do DEMA. Esse departamento aqui foi fundado em 1970. A UFSCar foi fundada em 1970. Foi aí que começaram os vidros especiais. Vocês sabem quantas composições químicas diferentes, quantos vidros dióxidos, não estou falando de vidros metálicos e nem de poliméricos,
vidros de óxidos, vidros inorgânicos. Alguns não são óxidos, são de calcogenetos ou de outras coisas, mas vidros inorgânicos, quantos foram desenvolvidos até hoje? Tem uma base de dados aí, o SciGlass, que capta qualquer vidro que foi desenvolvido e publicado, está nessa base. Quantas composições vocês acham que tem? Nessa base. Dá um número, Eduardo, um número. Porque você... Em princípio, você acha que não tem muitos vidros. Em princípio, você acha que é vidro de janela, que é um tipo só, vidro de recipiente, fibra de vidro, alguns vidros de lentes. Quantos vidros você acha que tem? (400.000 composições. Isso na base de dados. E essa base não tem todos os vidros, porque muitas empresas que fazem não divulgam. E muitos inventores malucos também por aí também não publicam tudo o que fazem. Então, 400.000 publicações, composições diferentes publicadas, com propriedades diferentes. É bastante. As pessoas que estão fora dessa área não percebem isso. Está aí uma receita medieval. 60 partes de areia, 180 partes de cinzas de algas marinhas e 5 partes de cal. Na realidade, essa receita aí é para fazer o vidro chamado soda lime sílica. Esses vidros correspondem a, 90% de todos os vidros do mundo, como esse aqui, soda lime sílica, óxido de sódio, óxido de cálcio e sílica. Só que cinzas de algas marinhas têm mais potássio do que sódio. Então esse aí seria um vidro que tem isso aqui, ó. Na2O, tem potássio, K2O, CaO, SiO2. Querem fazer um vidro? É só botar 75% disso, 10 disso e 15 disso aqui. Pronto. Vocês fazem um vidro bom, razoável, que tenha uma boa formabilidade e uma durabilidade química boa. A durabilidade química desses vidros é muito boa. Então, nós vamos ver, quando virmos nessa aula de estrutura, que tem materiais chamados formadores de vidro, modificadores e intermediários. Qual é o formador aqui, Carlos? Sílica. Você tem alguns óxidos, são poucos. Sílica, germânia, óxido de germânio, óxido de fósforo, óxido de boro e óxido de telúrio e mais uns 3 ou 4 que formam vidros sozinho. Você pegar a areia sozinha, fundir, esfriar, forma vidro. Então por que a gente coloca esses modificadores álcalis e alcalinos terrosos? Para diminuir a temperatura de fusão, tornar mais barato, mas um vidro de sílica pura em geral é melhor em qualquer das propriedades do vidro de sílica pura, é melhor que as propriedades de um vidro soda lime sílica. Mas o soda lime sílica é bom para uma série de aplicações e é barato e é fácil de fazer, relativamente fácil de fazer em comparação a um vidro puro de sílica. Mas dá para fazer vidro puro de sílica e tem vidro de sílica pura. Em laboratório, usos especiais tem. Mas funde a 1850 graus. A viscosidade é altíssima, é difícil eliminar as bolhas, homogeneizar, é terrível fazer vidro de sílica. Mas está aí uma receita. Cerca de 1450 a.C. O que vocês notam de diferente nesse vidro aqui? Tem duas características aí. Claro, ele é todo decorado, tem várias cores, mas não é sobre isso que eu estou perguntando.
Uma das características é colorido, como eu falei, os vidros antigos eram coloridos. E a segunda característica que chama atenção é opaco. Nem todo vidro é transparente. Um vidro pode ter tantas impurezas que absorvem a luz que ele fica opaco. Então, a transparência é uma característica do vidro, mas não é uma condição necessária para o material ser vítreo, certo? Muitas pessoas confundem a transparência com o vidro. Pode ter cristais transparentes também. A transparência é comum, ela é muito utilizada, digamos, a melhor propriedade que os vidros têm. Mas não precisa ser transparente para ser vítreo, certo? É bom vocês irem gravando esse tipo de conceito, né? Esse vidro aqui, que é 400 depois de Cristo, então veja, esse vidro aqui é 2000 anos mais novo que esse. Já é transparentezinho e tem pouca cor. Ele tem um amarelado, esverdeado das impurezas, mas ele já é transparente, já deixa transmitir a luz. Isso que era o desespero de Newton, Galileu e outros físicos. Eles queriam um vidro assim, ó, que nem esse aqui, e não conseguiam, porque esse vidro absorve luz. O fato de ser colorido é porque ele absorve luz. E uma pessoa que trabalha em ótica quer que o vidro transmita o máximo possível de luz nas suas lentes. Mas os primeiros eram opacos, de tanta cor, de tanta impureza. Depois foram ficando transparentes, mas ainda coloridos. A outra diferença, ó. Início da Idade Média, quase preta, e já final da Idade Média. Esse já é de Veneza. Lembra que eu falei que Veneza tinha matérias-primas mais puras? Tem um coloridozinho aí, mas é bem melhor que esse. E esses valiam como obra de arte. Só reis e nobres e altos comerciantes, etc., que podiam comprar, porque tinha meia dúzia de vidreiros no mundo todo que sabiam fazer um vidro. Isso aqui era objeto de luxo. Tanto que os vidreiros de Veneza, eles eram proibidos de sair de Veneza, sob pena de morte. Não podia sair, porque se saísse podia contar o segredo para outros países. Não, eles ficavam ali, na ilha de Murano, até para dificultar a saída deles. E já mais tarde, o vidro transparente, mas aqui só depois que a química se desenvolveu como ciência e tecnologia e começou a tornar disponíveis chemicals processados e não matéria-prima natural, areia de praia, cinzas de algas e minerais naturais. Aí sim tornou-se possível fabricar vidros incolores, tá certo? Definição. Quem sabe a definição de vidro? Exceto os que sabem, certo? Os que sabem não podem responder. Os que acham que sabem, o que viram lá em SEMI. Maera, o que é um vidro? E alguém me falou outro dia o seguinte, ó, você tem que saber explicar para sua vovozinha o que é o vidro. Isso disseram para mim. Se eu saberia explicar para minha avó, eu teria dificuldades para explicar para minha avó o que é o vidro. Não? Vidro, Arquimínio, Flávio. Estrutura amorfa, mas eu não acho que mas na outra esse dimensionamento poderia ser orgânico, né? Poderíamos ter essa estrutura amorfa. Vamos só diferenciar uma pequena coisa. Quando se fala, isso é por convenção, vidro, se fala vidro, em geral, assume-se um vidro inorgânico. Quando você fala em vidro metálico, aí tem que qualificar vidro metálico, ou polímero vítreo, ou vidro orgânico, né? Quando o peso molecular é abaixo de 10.000, você não pode considerar um polímero.
Mas tem materiais orgânicos, vítreos, bala, drops, são vidros orgânicos. Então, quando você não qualifica como metálico, ou polimérico, ou orgânico, é inorgânico. Então, vidro, sem nenhum qualificador, é inorgânico, né? Mas tem vidros de todas essas categorias. Mas falta uma coisa na definição. O que? A estrutura desordenada, estrutura amorfa, né? O que mais? Falta um pedaço nessa definição. O Eduardo viu o semestre passado, lá na primeira aula, né, de formulação, a gente definiu vidro cerâmico, refratário, cerâmicas. Qual a definição do vidro? Oi? Alguns têm, outros não têm. Tem vidros muito instáveis. Tem vidros que não têm estabilidade química, que se dissolvem na água. Os próprios biovidros, eles têm pouquíssima estabilidade química, eles são feitos para dissolver. Então, essa não é uma característica necessária. A definição. Material não cristalino que apresenta o fenômeno de transição vítrea, que é esse fenômeno que nós vamos ter uma aula sobre ele. Material não cristalino que apresenta o fenômeno de transição vítrea. Tem ordem a pequenas distâncias, essa foto é boa, porque se vocês olharem, está em 2 dimensões, tá? Seria um vidro de sílica, mas achatado, em 2 dimensões. Olhe bem, dê uma olhada, dê uma analisada nessas 2 fotos aí. Quais são as diferenças entre elas? A organização, mas em pequenas distâncias, se pegarmos um átomo de silício e os 3 de oxigênio, tem 1/4 de oxigênio que está para baixo ou para cima do plano, tá? Está escondido, mas olhando no plano, silício com 3 oxigênios, eles são idênticos. Olha aqui, ó, a distância, o ângulo de ligação, o número de coordenação no cristal e no vidro são idênticos. O que muda é a ordem já em médias e longas distâncias. Os primeiros vizinhos são iguaizinhos. Esse tetraedro SiO4 é idêntico, tanto na sílica cristalina, que é quartzo, ou tridimita, ou cristobalita, quanto na sílica vítrea. É a união entre eles é que é diferente. Então aqui, ó, chamam rings isso aqui, estão vendo? Esses anéis no quartzo têm 6 membros, 6 tetraedros, ou é mais fácil contar, 6 silícios. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, nesse outro tem 1, 2, 3, 4, 5, nesse outro aqui tem 4, pode ter um com 3, pode ter um com 6, aqui tem uma, olha lá, 6 aqui, tem uma distribuição, esse outro ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem uma distribuição de tamanhos de anéis no vidro, enquanto que aqui todos são com 6 membros. Então, se a gente fosse fazer um histograma, né, qual a diferença entre o vidro e o cristal? Então, poderíamos fazer um gráfico da probabilidade de aparecer um anel com N membros. Então, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6. O cristal seria uma função delta. Não é? Cristal. Vidro não. Tem uma distribuição. Vidro.
Então, essa aqui é uma das melhores maneiras de se diferenciar a estrutura de um vidro da estrutura de um cristal. Apesar que, em pequenas distâncias, elas são idênticas. O vidro tem a mesma estrutura que um cristal. Então, é uma desordem em médias e longas distâncias. O que significa médias e longas? A partir do terceiro, quarto, quinto vizinho. Os primeiros vizinhos são idênticos. Professor, se eu não me engano, em materiais cerâmicos, a professora Lucina comentou que alguns autores, ou não sei se a maioria, não consideram vidro material cerâmico, por não ser cristalino. De fato, não é considerado material cerâmico? Que eu saiba o vidro inorgânico é um material cerâmico com desordens a longas distâncias e que apresenta o fenômeno de transição vítrea. Tanto que, veja bem, tem American Ceramic Society. Os vidros estão lá dentro, os congressos de vidros são feitos lá, dentro da American Ceramic Society, ou da Associação Brasileira de Cerâmica. Os vidros fazem parte, tem uma comissão de vidros, né? Dentro dessas grandes áreas, vamos chamar metais, cerâmicas e polímeros, os vidros inorgânicos se encaixam nas cerâmicas. Os vidros metálicos se encaixam na área de metais e os polímeros vítreos se encaixam na área de polímeros. Então, a diferença é apenas estrutural, mas a natureza química, então a natureza química de um vidro inorgânico, ela é parcialmente covalente, parcialmente iônica, que é a mesma natureza química que as cerâmicas. Tanto que eu posso cristalizar um vidro e fazer uma vitrocerâmica. Olha o nome, vitrocerâmica. Eu considero pertencente myself à classe das cerâmicas. Eu acho que ela tinha comentado algo sobre a forma, às vezes, como alguns autores definem cerâmica. Aí definem como material cristalino. Aí eu não considerando o vidro. Eu acho que a definição de material cerâmico mais aceita é uma que diz que, tem várias definições realmente, mas a mais aceita é uma que diz que materiais cerâmicos são materiais inorgânicos, não metálicos, né? Podendo ou não conter uma fase vítrea. Por exemplo, o tijolo é um material cerâmico? Todo mundo concorda que é. Tem uns 30% de fase vítrea num tijolo como esse aqui, né? É a fase vítrea que une os cristais de mulita e quartzo, etc. A maioria das cerâmicas, na realidade, dos materiais cerâmicos, contém uma certa quantidade de fase vítrea residual. Definições são sempre polêmicas e, dependendo do autor, pode ser que ela tenha razão. Pode ser que algum autor classifique os materiais cerâmicos como cristalinos. Eu não gosto dessa definição, porque então o tijolo aqui não é um material cerâmico, é o quê? Também não é vidro. É um material cerâmico contendo uma fase cristalina e uma fase vítrea, né? Definições são sempre chatas, mas eu prefiro considerar os vidros, e eu não preciso qualificá-los de vidros inorgânicos, como um material cerâmico que tem uma estrutura desordenada em médias e longas distâncias e apresenta o fenômeno de transição vítrea. O fenômeno de transição vítrea, agora eu vou dizer isso, olha, se tem volume, mas podia ser outra propriedade, volume versus temperatura, volume versus temperatura, volume e temperatura, acima da temperatura de fusão, nós temos um líquido verdadeiro. O líquido verdadeiro só existe acima da temperatura de fusão, se for um material estequiométrico. Se for um material não estequiométrico, como chama essa temperatura aqui? Você não pode definir uma temperatura de fusão para um material não estequiométrico. Dos diagramas de equilíbrio, como é que chama essa temperatura? Acima do qual todo o material é líquido.
chama temperatura líquidos. Líquidos, nos diagramas de equilíbrio, temperatura líquidos. Material não cristalino, não estequiométrico, tem uma temperatura líquidos. Acima da líquidos, tem um líquido verdadeiro. Abaixo da líquidos, o material tende a se cristalizar. Então, ele geralmente se contrai, porque a densidade do cristal, em geral, mas nem sempre, é maior que a do líquido, e aí tem um cristalino. Se fosse água, água é o contrário, vem para cá, porque a densidade do gelo é menor que a da água. Mas não importa, é o mesmo fenômeno. Cristaliza. Se nós conseguimos evitar a cristalização, por exemplo, por resfriamento rápido, aí o líquido super resfriado existe, sobrevive, até que chega um ponto chamado temperatura de transição vítrea. Quer dizer, quando o material não consegue mais relaxar para aquela velocidade de resfriamento. Não dá tempo mais dele seguir aquela linha de equilíbrio, congela. Então, um líquido, um vidro, pode ser visto como um líquido que teve sua estrutura congelada sem cristalizar. Congelada, do jeitinho que estava, desorganizada mesmo, só foi congelada. Mas eu vou falar mais, tem uma aula inteira sobre isso aí. Então isso é o TG, tá? Do que o vidro é formado? Já falei para vocês, tem umas 400.000 composições de vidro já divulgadas por aí pela literatura. Mas grande parte deles refere-se a uma receita vencedora, que é sílica, sódio e cálcio. Vencedor, porque é barato, fácil de fazer, tem matéria-prima abundante, o vidro é bom, tem uma boa durabilidade química, uma boa resistência mecânica. Então, a maioria deles, ó, eu dei alguns exemplos de vidros low-tech, tá certo? Tem vidros high-tech, com telúrio, germânio, eu não estou falando desses, flúor. Vidros low-tech, garrafas, olha lá, 73 de sílica, em massa, tá? 2 de alumínio, 10 de cálcio, 14 de sódio. Janelas, quase igual. Tá vendo o vidro de janela? É quase igual. A composição é quase igual. Vidro de lâmpada, mesma coisa. Ó, esse aqui é praticamente igual a esse. Fibras de vidro são um pouco diferentes. O pirex aí é bem diferente. O tal do pirex que as suas mães têm lá em casa e tal, aí eles têm mais sílica e bastante boro, eles são borosilicatos e menos sódio, tá vendo? Esses vidros são desenhados assim para terem baixa expansão térmica e alta durabilidade química, por isso que eles são usados em cozinha e tal, porque você pode colocar no forno, tirar do forno, eles resistem ao choque térmico, porque o coeficiente de expansão térmica é baixo. Lá em Iena eles fabricam borosilicato, tem uma fábrica de borosilicato lá. Tem até uma lojinha onde eles vendem peças de borosilicato, né? Chaleira, copo. E o chamado tipo cristal. Esse eu tenho certeza que as suas mães têm lá em casa, aqueles copos que elas nunca usam, né? Porque é bonito e tal, mas não pode usar. É caro. O que são os vidros tipo cristal? Não são cristal. Se é cristal, não é vidro. Eles são vidros. As nossas mães e a gente às vezes chama de cristal, mas não são cristais verdadeiros. São vidros. Tem estrutura desordenada, tem transição vítrea, mas brilham. Porque tem, olha lá, chumbo. Esses vidros, então, têm a fama de serem cristais, que são pesadões, porque eles brilham, tem um índice de refração alto, brilha. Também eles são mais moles, o chumbo deixa o vidro mais mole, entre aspas, é mais fácil gravar desenhos e fazer... Bom, às vezes eles são decorados. Estão com a vida contada, porque o chumbo é tóxico, está sendo proibido. Não é tóxico para a gente, depois que ele está incorporado no vidro, não tem problema nenhum. Não vai ser
dissolvido pelo vinho, pela água, não tem isso. Mas é tóxico para quem está na fábrica, mexendo com aquele pó o dia inteiro e inalando e tal. Vocês podem usar o vidro contendo o chumbo, depois de pronto não tem problema nenhum. Mas isso tem implicações ambientais, etc., está sendo proibido. Na Europa não se faz mais vidro à base de chumbo. Quem tem o jogo de cristal, guarde lá, que daqui a uns anos vai valer bastante para vender no eBay, né? Ou no Mercado Livre. Isso é uma coisa que eu gosto de falar. Então, do que o vidro é formado? Na realidade, tem 80 elementos na tabela periódica que não são radioativos e perigosos e tal. Com qualquer desses elementos, qualquer deles pode ser incluído no vidro para mudar certas propriedades e mudar a composição química. E essa é a beleza dos vidros. Nos cristais, não é possível fazer isso. Se eu pego um cristal de mulita, mulita o que é? Qual a composição da mulita? Alumina e sílica. Tem 3 moles de alumina para 2 de sílica. Não adianta eu botar manganês ali que não entra, zircônia não entra. Agora um vidro de mulita, eu posso fazer um vidro de mulita e colocar um tiquinho de cromo, 5% de titânio, pouco de zircônia. O vidro, como ele é uma solução sólida, ele aceita muitos outros componentes na sua composição e com isso as propriedades estão mudando. Ópticas, elétricas, bioquímicas, térmicas, mecânicas. Então, a variabilidade de propriedades é enorme com os vidros. Muito, muito, muito maior do que a gente obtém com os cristais, porque os cristais têm composições químicas definidas. Se o cristal é bom, ele é bom, se é ruim, that's it. Procure outro cristal. O vidro não, a gente pode ir mudando. Eu posso tornar um vidro que é pouco durável quimicamente num vidro muito durável quimicamente, ou vice-versa. Um que não é bioativo em bioativo, mudando um pouquinho. A variabilidade é enorme, é contínua, e dá para colocar 80 desses elementos químicos na composição química dele. Eu tenho um paper publicado, How many glasses can be made with all the elements of the periodic table? Procurem na internet, eu não vou dar a resposta, só para vocês estudarem um pouquinho. Me tragam essa resposta. How many glasses can be made with all the elements of the periodic table? Vocês vão achar na internet. Vamos ver o número de vidros possíveis de serem feitos. Foram feitas 400 mil composições, mais ou menos. Quantas ainda dá para fazer? Resposta no Google. Mas, além disso, o que é bacana? Olha aqui, deem uma lida nessa tabela e vejam o que vocês concluem dessa tabela aqui. Esses 10 elementos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, compreendem 99,8% da massa deste planeta, da crosta terrestre. E são os que são mais usados para fazer vidro. Os que estão em cor, ferro e titânio, são os que dão cor. Ferro em geral dá verde, titânio em geral dá um amarronzado, amarelado, cor de mel. Esses aqui dão cor. Mas a devastadora maioria dos vidros são feitos com esses elementos. São os mais abundantes da crosta terrestre. Pelo menos até o fim da minha carreira, que não está muito longe, a gente não vai ter uma exaustão de matérias-primas para fazer vidro. Professor, apenas o titânio da cor amarronzada? Desculpe. Apenas o titânio da... Não, o manganês também. O manganês também dá marrom. O manganês, em alguns vidros dá marrom, em alguns vidros dá pink, e o níquel dá marrom também. E em garrafa de cerveja eles utilizam... A garrafa de cerveja,
Boa pergunta. Aí é sulfeto de ferro. É um cromóforo. Ele tem enxofre e ferro. Esse cromóforo, sulfeto de ferro, também dá marrom. Âmbar, eles chamam, né? Aquela cor é âmbar, meio marrom. Por que que tem aquela cor? É de propósito. Por que que eles fazem daquela cor? Alguém sabe? Oi? Não, é para evitar o ultravioleta que tem no sol, que tem nessas lâmpadas aqui. O ultravioleta decompõe a cerveja, estraga. A luz estraga a cerveja. Então aquilo é para manter a cerveja por mais tempo. Cerveja em garrafa branquinha que tem, é cerveja para tomar logo, senão estraga. Então é para absorção da radiação ultravioleta. Mas ali é sulfeto de ferro. Eles fazem aquele vidro em condições redutoras. Põe carvão, joga pó de carvão no meio do vidro para reduzir. Então fica ferro mais 2, né? S menos 2, né? Sulfeto de ferro. Esse cromóforo aí absorve luz num certo comprimento de onda, a que é transmitida fica âmbar. Eles estão agora tentando desenvolver vidros de cerveja incolores, porque é mais bonito e tal, que absorvam ultravioleta. Eu tive nos Estados Unidos a semana passada, quando eu faltei da aula aqui, conversando lá numa empresa que chama Owens, Illinois, sobre isso. Bom, então, tem matéria-prima em abundância e justamente os elementos principais, esses são os elementos principais que entram nos vidros mais baratos que tem, nos mais comerciais que tem, todos esses aí. Claro que o ferro e o titânio entram como impureza, em geral você não quer, mas entra como sempre tem um pouco de impureza. Dá para fazer um vidro sem ferro e titânio? Claro, os vidros óticos, vidros especiais, usando reagentes químicos. Os vidros comerciais não usam reagentes químicos, usam matérias-primas disponíveis na natureza. Elas são beneficiadas, purificadas, mas ninguém coloca carbonato de sódio ultra puro, ou sílica ultra pura, ou carbonato de cálcio ultra pura. Põe um calcário, põe areia, né? Propriedades. Essa tabela é bem legal. Essa tabela mostra a cor. Então, os vidros têm esses elementos de transição, cada um dá uma cor, que depende deles, mas também depende do estado de oxidação. Um exemplo corriqueiro é o ferro. Ferro tem 2 estados de oxidação, mais 2 e mais 3. O ferro mais 3, se você fizer um vidro puro, só com todo o ferro no estado mais 3, fica amarelo, amarelinho. Todo ele no estado mais 2 fica azul. Mas a maioria dos vidros é verde, porque você tem um pouco de ferro no estado mais 2, um pouco de ferro no estado mais 3. Não é nem totalmente reduzido para o estado mais 2, nem totalmente oxidado para o estado mais 3. Fica verde, que é a combinação do azul com o amarelo. Então depende bastante do estado de oxidação. Para aumentar o índice de refração, já falei chumbo, aumenta o índice de refração, aumenta o brilho, a quantidade de luz que é refletida aumenta. Né? Condutividade elétrica são os álcalis, íons pequenininhos de carga mais 1, eles que conduzem eletricidade quando se coloca o vidro entre 2 eletrodos e aquece um pouco. Então o vidro em geral em altas temperaturas, o que são altas temperaturas? Acima da temperatura de transição vítrea deles, conduzem bastante eletricidade. Em temperatura ambiente, não, porque esses íons têm pouca mobilidade.
Tem um experimento lindo na internet, quem for dar propriedades elétricas, você vai pegar esse vídeo na internet, onde eles têm uma lâmpada, tem um vidro, tem aqui uma lâmpada ligada com um polo aqui, outro aqui, né? Aí não acontece nada, pega um isqueiro e aquece o vidro, dali a pouco começa a acender a lâmpada, só com isqueiro. É bacana esse vídeo. Solubilidade em água pode ser resistente a ácidos ou solúveis em água. Vidros podem ser extremamente solúveis. Dilatação térmica. Tem elementos que aumentam, tem elementos que diminuem a dilatação térmica. O boro, em especial, em vidros silicatos, diminui o coeficiente de expansão térmica. Daí que a gente forma o famoso Pyrex, ou Pyrex em inglês. Viscosidade. Os formadores de vidro, os óxidos formadores são boro, os principais, germânio, silício, óxido de silício, né? Óxido de boro, óxido de silício, óxido de germânio, óxido de fósforo, óxido de telúrio. Tem poucos. Esses formadores são os glass forming oxides, aumentam a viscosidade em geral. Por isso que eles são formadores. Um vidro bem viscoso demora para cristalizar. Então, é fácil formar um vidro. Um metal que é pouco viscoso, ou a água, tá vendo? A água que é pouco viscosa, é muito difícil fazer vidro. Mas tem vidro feito de água. Tem uns papers na Nature que algumas pessoas conseguiram fazer água vítrea. Tem que ultra resfriar com uma taxa de 10 elevado a 10 Kelvin por segundo, você consegue vitrificar a água. Mas se resfriar lentamente, ela cristaliza, porque a viscosidade é muito baixa, mesmo no estado fundido. Mas esses elementos aqui, glass formers, eles têm uma estrutura tridimensional tal que a viscosidade é alta e é bom para formar vidros. Resistência química. Alguns elementos aumentam, como a alumina, ela entra na composição dos vidros. Pode ver que todo vidro tem um pouquinho de alumina. Eu vou voltar a transparência um pouquinho. Aqui, ó. Opa. Ó, todo vidro tem um pouco de alumina. Esse aqui tem um monte, mas os outros têm um pouco. É justamente para aumentar a durabilidade química. Agora, você vai colocando mais alumina, a temperatura líquidos vai subindo, fica difícil fundir. Então, você coloca um pouco, suficiente para chegar num nível aceitável de durabilidade química. A zircônia tem o mesmo efeito. Alumínio e zircônia são clássicos. Você entende que é legal isso em vidro? Em cristal, você não pode falar isso. Qual é o efeito desse elemento? Não sei. Depende do cristal que forma, do tamanho de grão, do contorno de grão. Vidro não tem essas coisas, tamanho de grão, contorno de grão, composições definidas. Não, são soluções. Cada elemento tem um efeito mais ou menos previsível. Dá para controlar as propriedades através da composição química. Não tem uma microestrutura no meio. Em metalurgia, polímeros, cerâmicas, vocês aprenderam engenharia de materiais, tem aquele famoso gráfico da engenharia de materiais, né? Ó, matérias-primas, MP, processamento, envolve os métodos de conformação, sinterização, aquecimento, revenimento, têmpera, o diabo, processamento, seja ele qual for, isso aqui tem inúmeras possibilidades. Micro ou nano estrutura que levam a propriedades geológicas, térmicas, mecânicas, elétricas, ópticas, bioquímicas,
assim por diante. Então a gente aprende muito essas correlações. Isso aqui é a ênfase da engenharia de materiais, é nisso. Os vidros, né, essas matérias-primas ditam a composição química, né? Em geral é isso aqui, ó. As propriedades são diretamente ligadas à composição química inicial, o que é uma beleza. Em termos de design, a gente consegue fazer, eu faço isso, os nossos colegas aqui, nós não desenhamos a composição daqueles vitrocerâmicos que você estava trabalhando, nós desenhamos aquilo lá. Você desenha. Claro que em vitrocerâmico, aí tem a microestrutura também que afeta, mas a gente desenha para ter alta durabilidade química, para cristalizar uma determinada fase, etc, etc, para ter uma determinada cor. Tem uma correlação muito forte, né? E a alumina, ela entra, em geral, para aumentar a durabilidade química. No caso das fibras, é para aumentar também a resistência mecânica. Fibra de vidro, em geral, para reforço, você quer fibras de alta resistência mecânica, fibras de reforço, né? Se for fibra só para isolamento térmico, não precisa ter esse teor de alumina. E cristalização. Quer dizer, para fazer vidro tem que se evitar a cristalização. Então tem certos elementos que entram para controlar as velocidades de cristalização. Isso é um gráfico, é um overview, tá? Eu estou dando uma introdução aqui, um overview. Depois, a partir da aula que vem, a gente vai entrar em cada assunto. Isso aqui é uma visão geral que eu estou passando para vocês. Então, propriedades em geral. Vamos lá. O que são isotrópicos? O que quer dizer isotrópicos? O que é um material isotrópico? Mesma propriedade em todas as direções, o que não acontece com os cristais, a não ser com os cristais cúbicos. Os cristais cúbicos têm as mesmas em toda a direção, mas todas as outras células e redes cristalinas não têm as mesmas propriedades em todas as direções. Os vidros, como são amorfos, são líquidos congelados, são isotrópicos. Pode ser transparentes, opacos ou coloridos. Índice de refração varia de 1.1 até 2.2. É bastante isso, parece pouquinho, mas é bastante. O diamante, que é o material mais brilhante que tem, até o apelido é brilhante, tem um índice de refração 2.45. Então, um vidro de índice 2.2 é bastante brilhante. Pode ser vendido como joia artificial. São duros e frágeis, essa é uma propriedade negativa, né? K1C, que mede a tenacidade dos vidros, é pequeno. Os vidros são frágeis, não resistem ao impacto. Essa é a propriedade talvez mais negativa, é a mais negativa dos materiais vítreos. Condutividade elétrica, ó, pode ser condutor até isolante, de condutor até isolante. Resistentes a ácidos até solúveis em água. Essa TG, aquela temperatura de transição vítrea, para certos vidros é da ordem de 100 e poucos graus, para sílica vítrea pura, 1.200 graus Celsius. Então pode até ser considerados vidros quase refratários. Metaestáveis, o que quer dizer metaestáveis? Por que os vidros são metaestáveis? Porque eles podem se cristalizar. Um vidro, quando aquecido por um certo tempo, em temperaturas próximas ou um pouco acima da TG, se cristalizam. Tem só 2 vidros que nunca ninguém conseguiu cristalizar. Estou até escrevendo um artigo sobre isso. Why certain glasses never crystallize. Eu conheço só 2 até hoje. E todos, devastadora maioria dos 400.000 que se cristalizam se forem aquecidos por um certo tempo acima da TG. E eles são isolantes térmicos.
Tem uma foto aqui de um sujeito segurando um cubo de vidro que foi recém tirado do forno. Está vendo que está amarelo? Que ele estava no forno a 1000 e tantos graus. Tira com uma pinça, põe em cima de uma mesa e aí pega com os dedos. Por alguns segundos. Por quê? A superfície é resfriada imediatamente, alguns microns da superfície perde calor, você consegue pegar. Claro que o calor de dentro vai emanando para fora e perde calor de dentro, então você consegue pegar por alguns segundos. Esse é o típico experimento que a gente faz com os alunos de IC aqui do LAMAV. Prova de fogo. Quer trabalhar com vidros? Vamos fazer esse teste experimental. Sobreviveu ao teste, tem a bolsa de IC. Fantástica propriedade. Hoje, a palavra da moda é sustentabilidade, né? Sustentabilidade, reciclabilidade, isso é muito importante. Os vidros são totalmente recicláveis, só temos que separá-los por cor. Separando por cor, quando esse país conseguir um sistema de captação de vidros, de resto de vidro, né? Vidro usado por cor, está resolvido o problema de reciclagem. Mas você pode fundir, refundir, fundir, refundir, eles não degradam. Os polímeros degradam. O peso molecular diminui com cada refusão e tal. Vidro não tem isso. O peso molecular é do tamanho da amostra, é infinito. Não degrada. O que ele vai é contaminando com outras cores e tal. Chega um ponto que não dá para misturar vidro verde com vidro incolor ou com vidro âmbar. Mas separados devidamente por cor, sim. Existe sistema automatizado que separa o vidro? Existem empresas, no Brasil inclusive, que se especializam em coletar, comprar resto de vidro e fazer a separação. Eu acho, mas eu não tenho absoluta certeza se eles conseguem separar por cor. Provavelmente já conseguem, porque o âmbar é bem diferente do verde, é bem diferente do azul, é bem diferente do incolor. Mas eu não tenho absoluta certeza se eles conseguem fazer automaticamente. E eles têm um monte de gente lá que separa, contrata pessoas desempregadas por aí para separar, enfim, ou paga mais quando a pessoa já separa do lixão e já leva por cor. Eu estou um pouco desatualizado sobre a política desse negócio, mas eles fazem qualquer negócio. E eu sei que o vidro separado tem um valor maior do que o vidro misturado, mas eles pegam vidro misturado também e tem pessoas internas nessas empresas que fazem a separação e a lavagem. Tem que lavar também, porque vem com barro, vem com tampa, às vezes tem que tirar a tampa metálica, senão dá um problema enorme no forno de vidro, né? Tem que tirar a parte orgânica, porque aí muda o estado de oxidação. Se tiver papelão, plástico, muda o estado de oxirredução do forno. Os fornos trabalham em condições oxidantes, a não ser o âmbar que trabalha em condição redutora. Então tem um processo todo de coleta, seleção, triagem de vidro reciclado. Mas faz muitos anos que eu não visito essas fábricas, devem ter se modernizado e uma boa parte deve ser feita automaticamente, eu acho. Mas você pode, em princípio, refundir 100% do vidro. O pessoal que faz cálculo de eficiência energética, de mistura, de qualidade do vidro e tal, diz que um valor ótimo é por volta de 90%. Quer dizer, 90% de caco com 10% de matéria-prima nova, né? Para vidro de garrafa, pelo menos. Esse é um número mágico, assim, 90-10. Se você for reciclar 100%, parece que tem problemas em eliminação de bolhas e
problemas técnicos durante a fabricação. Mas 90% está excelente, né? As fábricas usam tanto vidro delas mesmo, tudo que vidro que quebra ou sai com defeito, é quebrado e volta para fundir. E compram dessas que são especializadas em coletar, limpar e revender. Tem um valor de mercado, vidro tem valor de mercado, o pessoal no lixão vai lá para coletar alumínio, vidro, plástico, né? O vidro também tem um bom valor no mercado. Tipos de vidro. Então, tem vidros orgânicos, então todos os sabonetes, ou a maioria deles pelo menos, a não ser que tenha alguma carga, são vítreos orgânicos. Balas, toffees, né? Drops, essas coisas são vidros orgânicos, que pouca gente sabe. Temos os vidros poliméricos, né? Famosos são o polimetilmetacrilato, policarbonato, tem vários polímeros que são totalmente vítreos e outros que são parcialmente vítreos, como PET, garrafas PET de polietileno tereftalato, são 30% vítreos, 70% cristalinos, mais ou menos. Esses CDs e tal, tem muitos polímeros vítreos. Tem vidros metálicos, o maior uso de vidros metálicos é em essas barras antifurto, que são vidros metálicos magnéticos. Então, se a pessoa vai sair sem pagar de uma loja com um selinho desse, tem um detector que pega esse material magnético e solta um alarme. Tacos de golfe foram proibidos, porque davam uma vantagem ao jogador, né? Os vidros metálicos têm um coeficiente de restituição elástica muito alto, você manda a bola mais longe. Eu tenho um putter feito, que eu fiz aqui. Bom, o Carlos é o expert aí. O Carlos analisou aí, mas tem um dos tacos que nós fizemos aí, tem um inserto de vidro metálico. Eu não lembro, ele estava indo bem nos testes? Acho que estava, pelo que você me falou. Com aqueles da Ping, né? É. No putter pode, nos demais tacos não pode colocar vidro metálico. Estão fazendo agora vidros metálicos bioativos, de altíssimas propriedades mecânicas, para insertos ósseos ou coisas assim. Já tem uma linha aí de vidros metálicos bio. Então, aqui para mostrar, famoso gráfico, né? Tensão-deformação. Esse é o gráfico mais famoso em engenharia de materiais, é tensão-deformação. Eu gosto porque ele mostra vários materiais, né? Então, os polímeros deformam violentamente, aqui 2% de deformação até quebrada. Mas a resistência mecânica em geral é baixa, certo? Deforma pra caramba, mas quebra. Madeira deforma metade dos polímeros, mas também a resistência é baixa. Os aços, a resistência final é alta, mas deforma um pouco. Os vidros metálicos são interessantes. Tem a resistência de um aço ou maior e deformam tanto quanto um polímero. Então eles são elásticos, são como elásticos de altíssima resistência. Deforma e devolve essa energia elástica para a bola, isso que é a ideia no caso. Coeficiente de restituição, né? Glassy alloys. Difícil é fazer peças grandes. Por quê? Porque cristaliza. Não se consegue roubar calor rapidamente. Porque ele cristaliza e não vira vidro metálico. Uma peça grande é impossível roubar calor rapidamente, do centro dela. Você rouba calor da superfície, mas e do centro? Não tem como. Cristaliza. Perde as propriedades. Essas propriedades aí. Então tem poucas famílias que chamam BMG, Bulk Metallic Alloy, Glasses, Bulk Metallic Glasses, BMG. Algumas composições que foram desenvolvidas que dá para fazer peças aí de mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos, de espessura. Isso é o que eles chamam de bulk. Em geral tem microns de espessura, os vidros metálicos.